Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à nossa breve devocional de hoje, que está em Marcos capítulo 1, os versos 40 ao 45. É agora mais uma operação milagrosa de Cristo, este evento que temos aí por praticamente todo o livro de Marcos, e especialmente esse, então nós vamos tratar agora. Diz-nos assim então a palavra. Marcos 1, 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Bom, penso que nós podemos aprender algumas coisas muito importantes aqui com este relato, com este acontecimento. O primeiro deles é que o leproso na sociedade judaica, no entendimento da sociedade, era alguém considerado cerimonialmente imundo. E, portanto, por causa disso, ele não poderia viver em sociedade. Ele deveria, então, viver sempre à margem. Havia até no Antigo Testamento, nós podemos ver o relato, aquelas cidades de refúgio, não é? Era lugar também onde, além de alguém que cometia algum outro delito, não é? Para não ser assassinado, para ser protegido, se era especialmente legítima defesa, era colocado nessa cidade, como também os leprosos eram colocados em alguns lugares para não ter contato com as pessoas. Era alguém, então, que vivia à parte da sociedade. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Jesus se compadeceu dele profundamente, é o que nos diz o texto, não é? E esse leproso demonstrou para com Jesus humildade, humilhação, não é? Ele chegou diante de Jesus, como diz aqui, né, o versículo 40, rogando-lhe de joelhos, não é? Se quiseres, o Senhor pode me purificar. Então, esse leproso reconheceu o seu estado, a sua condição, e foi a Jesus, a quem de fato poderia curá-lo, poderia livrá-lo desse mal, não é? Em terceiro lugar, nós podemos ver aqui que Jesus então demonstrou compaixão para com esse leproso, não é? E fez mais, quando o curou, o fez diferentemente do que fez com outras vezes. Outras vezes ele disse alguma palavra, né? Desta vez ele tocou esse leproso. Algo que os rabis, que os religiosos de Jerusalém, de Israel, não faziam. Jamais fariam isso, porque ficariam cerimonialmente impuros, não é? Contaminados. Então eles jamais tocariam num leproso. Mas Jesus demonstrou compaixão e não apenas falou para ele ficar curado, mas tocou nele, demonstrando então assim, com este toque físico, né, que Jesus não se contaminaria com isso, mas que Jesus é aquele que descontamina, que cura, não é, que purifica todo pecado, todo mal. Não é? E a lepra aqui mostra isso, mostra o pecado, não é? Ensina-nos isso, a condição espiritual de todo ser humano. E Cristo então vai além de uma palavra, Cristo vai e entrega a sua própria vida, o seu corpo, derrama o seu sangue em favor do pecador que se humilha, que se entrega, que reconhece Jesus como aquele que tem todo o poder, que tem toda a graça. Em quarto lugar, nós vemos aqui que aquele leproso também desobedeceu a ordem de Jesus, pois Jesus havia dito para ele, ó, não diga nada a ninguém, vai e se apresente ao sacerdote, mas não conte para ele para o povo o que aconteceu com você. Mas o leproso desobedeceu, não é? E isso prejudicou também o ministério de Cristo, porque Cristo teve que sair da cidade e ficar ali em lugares ermos, escondidos, não é? Apesar disso, muitos ainda iam atrás de Jesus, mas isso prejudicou o ministério público de Jesus ali na cidade, não é? Porque ele não mais poderia sair pregando, porque as pessoas só iam buscá-lo para curas e aglomerações, aquela coisa toda, não é?
Então a importância de obedecermos a Cristo, obedecermos a palavra. Tem hora para falar, tem jeito para falar, tem lugar para falar. Não é? Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que nós obedecemos à pregação ou divulgação sobre o próprio Cristo. Né? Precisamos ter entendimento, sabedoria e obediência à palavra. E por último, nós vemos aqui que Jesus mandou que aquele leproso fosse se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote do templo era o único que poderia de fato verificar que aquele era um ex-leproso, que ele não tinha mais a lepra, que ele estava curado e que, portanto, ele poderia agora retornar ao convívio da sociedade. Ele poderia ter agora a sua vida, poderia ter vida verdadeira, vida em comunhão, vida em compartilhar com as pessoas, viver na sociedade. É isso que Cristo faz, ele nos devolve a vida. E o sacerdote lá era o que poderia, de fato, confirmar isso, não é? Oficialmente restituir, com uma declaração de que ele não era mais um leproso, esse homem à sociedade. É o que Jesus faz, com uma palavra, com um toque, com a sua vida entregue na cruz do Calvário, derramando sangue precioso em nosso favor. Basta humilharmos-nos diante dele, basta reconhecermos o nosso pecado, basta com isso nos colocarmos diante de Deus em humilhação, reconhecendo que ele é Deus, que ele é o Senhor, que ele é aquele que nos dá a vida não só aqui, a vida alegre, perfeita e a comunhão aqui, como a vida eterna com Deus por toda a eternidade. Em nome de Jesus, criamos nisso, proclamemos isso, confiemos no nosso Senhor e vivamos assim, alegres, salvos, curados, purificados, em nome de Jesus. Amém? Amém.